Tá gravando. Pode ir pro próximo aí. Ihu! Bom, Certo. então, alguns disclaimers só, né? A gente não é profissional, a gente está só começando no mundo do investimento, e aí a gente está tentando trazer nossa experiência para quem ainda não sabe investir. Se algum de vocês aí já investe, acho que isso aqui vai ser bem básico para vocês. Então, aqui uma diferença básica, né? Que investir é diferente de apostar. Ah, para vocês não passou o slide? Deixa eu ver aqui. Estranho. Eu ia... Ainda não passou. Captura de janela. Não era pra ser esse aqui? Deixa eu ver. Não, esse aqui tá... É pra ser o captura de janela do PowerPoint, né? Passou agora? Agora tá mostrando o seu OBS. Ah, tá. Meu OBS. Vou então. Será que não tá indo? Sabe mexer aí no OBS pra capturar a janela? Pior que não, cara. Tá, deixa eu criar aqui outro. Vamos ver aqui. Se eu colocar aqui. Bispo, não é mais fácil você só compartilhar sua tela no Discord normalmente? É, né? Acho que é. Deixa eu fazer esse então aqui, ó. Pegar aqui. Compartilhar minha tela. Legal. Agora acho que vai. Vou dar aqui. Pronto. Beleza. Então, voltamos aqui. Agora tá mostrando, né? Sim. Pequeno disclaimer, então, que a gente não é profissional, a gente tá só começando e vamos passar esse conhecimento que a gente já teve até agora para vocês. Investir diferente de apostar, né? Então, a gente tá focando aqui em longo prazo, porque a curto prazo o mercado é imprevisível e a longo prazo tende a seguir os retornos que as empresas têm. Então, aí a gente precisa estudar as empresas para poder investir bem, né? Diferente de só achar que vai subir ou que vai descer, ou, por exemplo, sei lá, jogar na Mega Sena. Isso é a mesma coisa que você jogar no bicho ou comprar ações de uma empresa para vender amanhã, né? E que isso é justamente o day trade. Então, você comprar hoje para vender amanhã, achando que vai subir só hoje, é você apostar, né? Não é investir porque não tem nenhum fundamento, não está olhando para os resultados da empresa, você está olhando, sei lá, para gráfico ou para uma sensação, né? Você acha que alguém falou, saiu alguma notícia e pode acontecer isso. E o buy and hold é justamente o oposto, é quando você compra e segura, né, com base nos fundamentos da empresa. Você não vai comprar qualquer empresa também, só porque você acha que ela pode voltar, né? Por exemplo, uma empresa que era grande no passado e agora ela é pequena, vai que volta. Isso não é fundamento. Fundamento é quando você olha para os números da empresa, para os produtos da empresa e você acredita nela e investe nela. Então, basicamente isso. A gente fala também aqui que investir não é suficiente para ser rico, mas ela é necessária para você ter a liberdade financeira, né? Mas o dinheiro principal vai vir do seu trabalho, né? Não vai vir dos resultados dos seus investimentos. O investimento é para você não perder dinheiro. Então, é isso que a gente vai falar basicamente. Certo. A gente vai falar alguns conceitos sobre o que é investir no Brasil e fora, e principalmente no mercado de renda variável, que são as ações, fundos de investimentos, coisas que não estão atreladas à renda fixa, que seria a taxa aí base do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem a B3, que é a Bolsa Brasileira, a empresa responsável pela organização do mercado aqui, que tem 350 empresas listadas, somando quase $1 trilhão.
Diferenciando um pouco o que é a renda fixa da renda variável, que a gente vai falar aqui só da renda variável. A renda fixa são investimentos que têm uma taxa de retorno ao mês, que basicamente é você emprestar para alguém e esperar pelos juros no mês aí, ou no ano, a uma taxa fixa. Geralmente isso tem um retorno bem mais baixo, só que é bem mais seguro também, dependendo de como você faz seu investimento. Né? A renda variável são ações, fundos de investimento, imobiliário, BDR e pode ser índices também. Bom, investindo em ações, né? Por que você investe em ações? Bom, primeiro, ações são uma parte de uma empresa de capital aberto. Então, quando uma empresa ela abre o seu capital, né? Ou seja, o dono da empresa vende a sua empresa para qualquer pessoa que quiser comprar, ele divide essa empresa em várias partes, que são as ações. E quando você compra, você torna-se sócio da empresa. Então você vai poder receber os lucros, né, que a empresa está dando e também participar de algumas decisões, dependendo do tipo de ação que você comprar. Mas o objetivo é a gente ser parte da empresa, né? Então, por que isso? Então, por exemplo, dá um exemplo aqui da Ambev, que é a empresa que faz bebidas, né? Refrigerante, cerveja. Então, por que eu vou querer ser dono da Ambev, né? Claro, você não vai ser o único dono, você vai ser dono de uma parcela pequena, mas é para você poder crescer junto com a empresa. Então, todo o lucro que a empresa receber, você vai estar participando, e se você quiser também, você vai poder votar lá no conselho. Isso aqui também não é o nosso objetivo, é mais a parte de poder participar dos lucros e principalmente dos resultados da empresa. Falando um pouco do slide anterior também, o objetivo não é se tornar dono de uma empresa para ela crescer um pouco e você vender ela logo. Se você comprou aquela ação, você acredita que a empresa é boa, então não faz sentido você vender ela, que ela vai crescer e vai continuar dando lucros enquanto você é dono daquela ação. Daí no próximo slide, falando que aqui no Brasil nem 2% das pessoas estão dentro do mercado de ações, que é Ibovespa, comparado lá aos Estados Unidos, que é 55%. Isso quer dizer que a gente tem muito potencial para melhorar e participar de um mercado que dá lucro para muita gente. E a gente olhando assim um pouco para trás, né? Há 3 anos atrás, o número, por exemplo, de pessoas em presídio do Brasil era maior que o número de pessoas que investiam na Bolsa. Então, no ano passado, só que o número de pessoas que investem na Bolsa passou o número de presidiários, para você ver como ainda é um mercado que tem pouca gente. Então, eu vejo aí uma oportunidade enorme, porque quanto mais pessoas entrarem no mercado, mais vai ter gente colocando dinheiro nas melhores empresas, e quanto antes você começar, mais vai ser o seu rendimento também. Agora, um pouco da motivação do por que vale a pena ir para o mercado de renda variável, comparado à renda fixa. Né? A renda fixa, o jeito mais básico de você investir na renda fixa seria na poupança, que a maioria das pessoas antigamente fazia e que dá um rendimento muito, muito pequeno. Tipo, existe, até dentro da própria renda fixa, existem rendimentos melhores do que a poupança, mas nesse gráfico dá para ver, comparado a alguns dos investimentos, que no caso o amarelo é o IVVB11, que é o índice da Ibovespa, é mais ou menos como se fosse a média de todas as ações conjuntas. O IVVB11, ele é, na verdade, ele replica o S&P 500, que são as melhores 500 empresas dos Estados Unidos. Então, é como se você tivesse já expondo um pouco do seu dinheiro para fora. E o Ibovespa é o verdinho ali. O Ibovespa é o de baixo, que é o verdinho, que são mais ou menos a média de todas as ações aqui dentro do mercado brasileiro. Daí para baixo tem 3 opções de renda fixa, que são bem mais estáveis, ou seja, você tem menos risco no curto prazo, mas ao longo prazo são bem menos rentáveis do que os outros. E você pode ver ali o IVVB11 nos últimos anos, principalmente 2020, né? Esse gráfico é 5 anos, mas 2020 ele disparou principalmente porque o dólar subiu. Então, a gente vai falar disso mais para frente, mas a importância da gente ter uma parcela do nosso dinheiro em dólar ou em moedas estrangeiras, né? É muito grande, porque o nosso dinheiro desvaloriza muito, né? O real foi uma das moedas que mais desvalorizou ano passado.
acho que só não perdeu para o peso argentino e para o Bolívar da Venezuela, mas foi uma das que mais desvalorizou. Então, por isso que é importante a gente ter uma parcela do nosso dinheiro também exposto para dólar. E esse é o gráfico de 5 anos. Se a gente vê há 10 anos, a gente vê mais uma disparada ali também do mercado norte-americano com o IVVB11, que é o índice que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O Ibovespa teve uma queda ali, principalmente quando foi o governo Dilma, né, que a gente teve a crise de 2008 e na sequência o governo Dilma. Mas, mesmo assim, a ideia aqui não é a gente falar que você tem que tirar todo o seu dinheiro da renda fixa e colocar em renda variável. Se você conseguisse colocar uma carteira bem diversificada, aí o teu retorno ia ser maior do que o IGPM, por exemplo, que é a inflação, né? Então, veja, em 10 anos foi de 100%, isso significa que o seu dinheiro vale metade do dinheiro que valia, né, 10 anos atrás, em 2011, você tinha R$ 1.000, hoje ele compra as mesmas coisas com R$ 1.000 que você tinha há 10 anos atrás, você compra o equivalente ao que você comprava com R$ 500 naquela época. Então a ideia é mostrar que você precisa ali diversificar e deixar um pouco na renda fixa sim, mas a maior parte é legal você ter em renda variável para você ter um rendimento bem descolado aí da inflação. Tá? O CDI que está mostrando ali, por exemplo, é o rendimento que dá o dinheiro no Nubank. Se você deixar lá na conta do Nubank, ele é um pouco maior nesses últimos 10 anos do que a inflação, né, que é o IGPM. Se a gente for olhar o IPCA, vai ser maior ainda a diferença, porque o IPCA ele ainda não leva em consideração algumas coisas, como a mudança do preço de aluguel, parte imobiliária ele não leva. Então o IGPM eu acho que é o melhor índice para a gente ver quanto desvalorizou o dinheiro, né? E aí o CDI ainda fica um pouco acima, mas mesmo assim nem se compara com a renda variável ali, a gente fazendo uma mescla do Ibovespa com o IVVB11. Aqui fala algumas empresas que mais cresceram nos últimos 10 anos. Isso significa que esses 10 anos atrás a gente comprasse R$ 1.000 de uma ação dessa específica, ela ia crescer o correspondente em porcentagem ali. O que é muito mais do que os mercados que foram mostrados no slide anterior de renda fixa. Só que tem uma coisa importante também, o lucro passado não é garantido de lucro futuro. É por isso que é muito importante estudar cada uma dessas empresas para ver se elas continuam tendo um desempenho bom, que não vai adiantar só você ver o top empresas e investir sem estudar, né? O objetivo é ser dono de uma empresa, então é importante conhecer bem elas. E aqui, se você tivesse feito, por exemplo, uma escolha dessas empresas, você ia ter um rendimento muito maior do que o próprio Ibovespa, né? Que foi a média das empresas brasileiras. Então, essas 20 empresas aí destoaram da média. Claro que é difícil você ser cirúrgico e acertar todas essas empresas, mas se você tivesse ali pelo menos 4 dessas empresas, você com certeza teria um rendimento bem acima da média do Ibovespa nesses últimos 10 anos. Bom, aqui é um exercício legal porque a gente compara quanto que a pessoa teria de rendimento, né? 3 cenários diferentes. Então a gente tem o Alex, a Bia e o Chupingole, né? O Alex ele começou a investir aos 20 anos, R$ 300 por mês, com um retorno de 0,8% ao mês, que é bem plausível, tá? Com investimentos diversificados, considerando renda variável e renda fixa. E assim, isso sem contar os dividendos, né? Porque quando você deixa o teu dinheiro investido numa empresa, tem a parte de divisão de lucros, além daquilo que ela rende só pelo preço da ação. Então, é bem plausível mesmo. A Bia, ela esperou ela juntar um pouco mais de dinheiro, então ela começou aos 30, ela não conseguia ter uma sobrinha de dinheiro antes, então aos 30 ela começou, e já começou com bem mais do que o Alex, ele começou com R$ 800 por mês, é a mesma taxa, ela fez uma carteira parecida lá, e conseguiu ter a mesma taxa média de 0,8% ao mês. Claro que ela não é uma taxa fixa, mas eu estou falando de taxa média. E o Chupingole, né, um cara mais sequela ali, ele começou só aos 35 anos e juntou R$ 100 mil e colocou tudo de uma vez só e não vai mexer mais. Vai deixar lá os R$ 100 mil rendendo a 0,3% ao mês, né, porque ele vai colocar só em renda fixa, tá? Essa também é uma média. Aí a gente teve tempos que a renda fixa rendia bem mais, mas eu colocando uma média para que a gente tem de previsão agora, com a taxa de juros lá embaixo, que eu acho que vai levar mais tempo por causa da pandemia.
E aí, qual que vocês acham que vai ter mais dinheiro com 50 anos? Se vocês quiserem aí abrir o microfone e participar também, tem alguma ideia? Tá com spoiler ali só, né? Tá com spoiler? Sabe, não tá aparecendo na apresentação ali. Ah, não, certo. Eu coloquei o... Peraí, a minha foto tá na frente. A sua tá certa. Deixa eu puxar a minha foto pra cá pra vocês verem a carinha do Shopping God. Aí. Bom, vocês não querem falar, mas assim, olhando pro Alex, que começou a investir antes, ele vai ter, o final, quando ele chegar em 50 anos, 630 mil ali, 620 e poucos mil reais investido. Porque ele começou bem cedo. A Bia, que investe mais que o dobro do Alex, mas ela começou só 10 anos depois, ela vai ter 576 mil. Então o Alex ainda vai ter mais dinheiro do que a Bia. E o Chupingole, né, que deixou só uma vez o dinheiro ali e nunca mais mexeu, ele vai ter 170 mil reais. Ou seja, a ideia aqui é mostrar que o quanto antes você começar, melhor, né? Claro que se a Bia, por exemplo, tivesse uma carteira melhor ali, que rendesse mais, ela ia ter, passar o valor do Alex. Mas o principal fator, quando você investe, é o tempo. Então, ele é que vai fazer o teu dinheiro render mais. Então, é mais importante você começar a investir antes do que começar investindo bastante. E aqui, tá? A gente não falou sobre isso antes, mas o principal investimento é você quitar as dívidas, né? Não vale a pena competir com o juro de banco. Então, por exemplo, você comprou lá um apartamento financiado e aí você, em vez de fazer pagamento de duas parcelas, você vai pagar uma só e a outra você vai pegar e colocar em bolsa de valores. Você vai perder dinheiro, né? A melhor forma de você investir é você quitar todas as suas dívidas para daí pegar e começar a investir. Eu sei que nem sempre é tão simples, né? Mas é a melhor forma, é você quitar todas as suas dívidas antes para daí começar. E olhando aqui, quem que vocês acham que chegaria em 1 milhão primeiro? De novo, o Alex, ele chegaria em 1 milhão de reais antes, né, em 54 anos. A Bia chegaria bem perto, porque ela está investindo mais que o dobro do Alex, 55 anos, então mais para frente ela até poderia passar ele, mas ele ainda ia chegar em 1 milhão antes. E o Chupingole, né, talvez ainda tivesse vivo com 99 anos quando ele chegasse em 1 milhão, mas não dá para saber, né? Iria demorar muito. Então, a ideia aqui é mostrar que quanto mais cedo você investir, melhor. E claro, R$ 300 é um valor aí, eu acho que factível, mas quanto mais você conseguir investir, quanto mais você conseguir aumentar sua renda no começo, para ir investindo mais, né? Por exemplo, pode começar com 300, depois ir aumentando, você vai chegar no 1 milhão mais cedo ainda. Certo? E olhando como tudo isso, tendo em vista que o mais importante é começar o quanto antes, como começar, né? Primeiro, você precisa saber o que tem para investir, dentre todas essas milhões de coisas e ações diferentes, quais são as opções. Então, tem a ação específica, que seria, sei lá, entrar em algum lugar e comprar uma ação da Magazine Luiza, ou da Ambev, ou do Petrobras, e isso vai ficar em uma carteira. Um ETF e fundos de ações são fundos que constituem conjuntos dessas ações, só que você compra só o fundo que contém todas, então o lucro de uma leva para o fundo e o prejuízo também, você consegue diversificar mais assim. Tem os fundos imobiliários também, que são basicamente você participa de um fundo que é dono de algum galpão imobiliário, seja ele, sei lá, de hospital, de shopping ou de galpão, e você ganha dinheiro participando do lucro desses fundos, que seriam O aluguel, né? aluguel, Se quiser falar dos outros quatro aí. Beleza. O ETF ali, só voltando, é legal para quem, por exemplo, não tem muito tempo para estudar, né? Eu não tenho tempo de ficar analisando o lucro de cada empresa, então como é que eu vou saber qual que é boa, qual que é ruim? Aí você pode colocar num ETF que vai ter lá, por exemplo, esse ETF é composto 10% de ações da Petrobras, 5% de ações de outra empresa, então ela já vai ser mais diversificado e você não vai ter que escolher as empresas, né? Qual que é a desvantagem disso? É porque se você
pegar um ETF, por exemplo, de baixo risco, ele pode ter um rendimento menor do que se você escolher as empresas boas. Ou também não ter a mesma quantidade de dividendos do que você escolher as empresas que pagam mais dividendos. E aqui no Brasil, muitos ETFs eles não pagam dividendos, né? Eles convertem todo o valor de distribuição de lucro das ações no preço do próprio índice. Então você vai só receber rendimento no seu ativo, né? Não vai receber o rendimento passivo que seria o dividendo. Mas lá nos Estados Unidos, os ETFs, se você colocar dinheiro em um ETF americano, eles são obrigados a pagar dividendos. Então você sempre vai ter ali também uma renda passiva e vai diversificar a sua renda. E olhando para o cenário da direita, que são os ativos do exterior, a gente tem as BDRs, que são ações americanas listadas na Bolsa Brasileira. Então, por exemplo, eu quero comprar uma ação do Facebook, você pode comprar uma BDR, né, na Bolsa aqui. Então, você não precisa ter uma corretora americana, você pode entrar lá e comprar. Só que a BDR, ela é um vale ação, ela não é efetivamente a ação. Então, você não consegue transformar isso em ação de um jeito tão fácil, né? Se você, por exemplo, se mudar para os Estados Unidos ou abrir uma conta em corretora lá, você tem que fazer uma solicitação e, tipo, apresentar o vale. Não é tão simples. E você pode, efetivamente, investir na empresa, que são pelas stocks, né? Que são as ações americanas, mas aí você precisa ter uma corretora americana. Os rates são como se fosse os fundos imobiliários daqui, né? Tem algumas regrinhas diferentes, mas você ganha dinheiro a partir do aluguel. Por exemplo, tem um rate de data center lá nos Estados Unidos, da Equinix, que hospeda servidores de várias empresas. Você pode colocar dinheiro e receber o aluguel que as empresas pagam, proporcional ao quanto de cota você tem desse rate. E criptomoedas, né, que também elas têm bastante rendimento aí nos últimos anos. Não tem como regular elas, né? Então você vai ter um ativo descentralizado que vai depender sempre da oferta e demanda, então também é legal você ter uma exposição para esse tipo de ativo. Certo. Dentre esses tipos, eles se dividem em dois, basicamente, os de ações e de fundos também. O stock picking e os fundos. O primeiro seria o stock picking, que é onde você escolhe os ativos que você quer investir e você mesmo faz a sua própria carteira. Isso tem a vantagem de você não pagar taxa de administração e ter uma rentabilidade maior se você conseguir diversificar bem os riscos. Mas, por outro lado, os fundos têm a vantagem de você não precisar estudar as empresas, porque esses fundos provavelmente têm várias empresas diferentes que você teria que gastar muito tempo estudando para conter elas na sua carteira. Daí, comprando só o fundo, você já tem todas essas ações distribuídas na carteira. Isso aí. Bom, a gente falando agora um pouco de como que você vai investir, né? Você precisa ter uma conta numa corretora, que vai ser responsável pela intermediação daquilo que você quer comprar ou vender com a B3, que é a bolsa. A gente esqueceu de tirar aquela frase entre parênteses, mas a gente vai falar por cima, assim, do que a gente sabe. A Clear, por exemplo, é uma corretora que não tem taxa de corretagem, né? Que é quando você vai fazer uma operação, eu quero comprar uma ação ou vender uma ação. Algumas corretoras cobram um negócio chamado corretagem. Então você vai pagar ali um valor fixo, às vezes R$15, para fazer uma operação. Mas imagina que você quer começar. Eu quero comprar uma ação da Ambev que custa R$15. Eu vou ter que pagar 15 da ação da Ambev mais 15 para a corretora se tiver taxa de corretagem. Não é legal, né, para quem está começando. Então, se você for investir lá, sei lá, R$10.000, 15 não é nada. Mas para quem está começando, o ideal seria não ter a taxa de corretagem ou até mesmo uma taxa que fosse uma porcentagem do valor. Então eu cobro 1% ali da operação. R$15, beleza, vai sair ali, sei lá, 15 centavos. Mas algumas não têm essa taxa de corretagem e aí é melhor ainda, né? Tem a Clear, tem a Rico, que também zerou a taxa de corretagem no ano passado para ações e fundos imobiliários. Tem o Banco Inter, né, que a vantagem do Banco Inter, por exemplo, é que o dinheiro já está no seu banco, você não vai precisar transferir o dinheiro para a corretora se você já tiver uma conta no Banco Inter. Então ele também tem uma taxa de corretagem zerada. A Easy Invest do Nubank, agora que o Nubank adquiriu, acho que nesse ano ainda, a Easy Invest. E ela também não tem taxa de corretagem para quem para quem é correntista Nubank, tá? A Ágora do Bradesco, se eu não me engano, ela tem
taxa de corretagem, eu não me lembro quanto, mas eu acho que é um valor fixo entre 10 a 15 reais para cada operação que você faz. Então você pode usar agora direto também pelo aplicativo do Bradesco, tem essa vantagem de você, se você tiver conta no Bradesco, teu dinheiro está no mesmo lugar. E tem a XP, que também zerou as taxas de corretagem, né? E a XP é uma das empresas aí responsáveis pela democratização, né? Pelo maior número de pessoas investindo nos últimos anos, porque ela que foi a que teve talvez a iniciativa de zerar a corretagem e as pessoas conseguirem investir com menos dinheiro. Certo. Daí, depois que você for lá, escolheu qual corretora faz mais sentido para você, mandou a foto lá para o cadastro, fez o cadastro, terminou, beleza. Vai abrir um aplicativo, todas as corretoras têm algum aplicativo ou site, que você vai ter que acessar o Home Broker. O Home Broker é uma plataforma para você comprar e vender ações na internet. Esse print aí eu tirei com o meu celular no aplicativo do Banco Inter. Então você acessa no celular mesmo, o Home Broker, você consegue pesquisar qualquer papel, que seria o nome da ação, para fazer as ordens de compra e venda. Você consegue ver vários detalhes, o preço que está agora, ou se está subindo, quantidade que foi vendida e tal, mas isso a gente vai entrar mais detalhes um pouco mais para frente. Uhum. E aqui, pessoal, tem os símbolos, tá? Das ações, ela é sempre composta por 3, 4 letras e um número, tá? Mas a gente não vai entrar agora em detalhe o que significa cada um desse número, que seria mais bem aprofundado, né? Mas em geral, as ações que terminam com 3, tá? Elas são as ações ordinárias, né? Que são as mais comuns. E aqui também a gente consegue ver que ela funciona como se fosse um mercadão, né? É uma feira. Então você tem muita gente aqui vendendo por esse preço, 26,56 aqui, por exemplo, aqui está aberto no bid. Aqui está mostrando só esse valor, mas você pode vir aqui, eu quero vender, por exemplo, por 100 reais, né? Tá dizendo que ela vale 55, posso vender por 100 reais, mas aí vai ter que ter alguém comprando. Tem outras milhões de pessoas vendendo a bem menos. Alguém vai querer comprar a tua por 100 reais? Né? Você pode colocar o valor que você quiser. A valor de compra também. Puxa, ela custa 55, mas será que eu não consigo comprar por 30? Se alguém estiver vendendo por 30, sim, né? Mas geralmente eles vão vender ao preço que está a média, a maioria das pessoas vendendo. Certo, você entrou no Home Broker, escolheu qual ação você quer comprar ou vender, e depois disso você precisa realizar essa ordem para depois ela ser executada. Você primeiro coloca o código com o número e precisa saber também se é no lote padrão ou lote fracionário. As ações na Bovespa são negociadas de duas formas. A primeira é o lote padrão, que é basicamente 100 ações de um tipo específico, que isso era usado mais antigamente, quando só pessoas com muito dinheiro podiam negociar as ações, e depois foi incluído o lote fracionário, que se você coloca um F no final do código só, e daí você vai estar participando do lote fracionário, que você pode comprar ou vender a partir de uma ação. Depois que você coloca essa ordem no mercado, ela está listada, dependendo do valor, provavelmente se você estiver vendendo num valor abaixo do que estão comprando, ela é executada automaticamente, porque tem muita gente com ordens de compra nesse valor mais baixo. Isso, e assim, tem gente que pergunta, até eu tinha essa dúvida quando eu comecei, se tem alguma diferença, né? Você fazer o fracionário ou se você fazer, por exemplo, o lote. Então, geralmente não, né? O que vai ser diferente ali é a liquidez, que a gente vai explicar mais pra frente o que é, mas a maioria das pessoas vão estar comprando em lotes, né? Então elas vão querer comprar de 100 em 100, porque a maioria das pessoas que investem na bolsa ainda hoje são pessoas que têm mais dinheiro. Então, se quiser vender uma só, dificilmente alguém vai querer comprar uma só, né? Mas, assim, questão de diferença, você vai estar negociando a mesma ação. Não é um mercado separado, é a mesma ação. Se alguém, por exemplo, coloca para comprar 100 ações, aí um cara tá vendendo 99, você uma, a tua vai junto, vai ser vendida lá para esse cara. E quando você chega em 100 ações fracionárias, ela vira automaticamente uma ação normal, né? Tipo o lote padrão. Então, falando agora da liquidez,
que eu acabei de mencionar é justamente a rapidez que um ativo pode ser revertido em dinheiro. Então, quantas pessoas ali estão querendo comprar e vender esse ativo? Então, eu pegar uma ação da Petrobras, ela é a ação que é mais negociada, a da Petrobras e da Vale aqui no Brasil. Então, tem muita gente toda hora comprando, vendendo ações da Petrobras. Agora, se pegar uma empresa que entrou ontem na Bolsa de Valores, vamos pegar uma que entrou no mês passado, por exemplo, a Intelbras, né? É uma empresa que já é bem antiga, mas ela só entrou na Bolsa de Valores ontem, esses dias. E ela vai ter bem menos liquidez. Tem menos gente querendo comprar a Intelbras do que a Petrobras, né? Até porque tem muita gente de fora que já conhece a Petrobras, que vai estar investindo, e a Intelbras ainda tem menos. Então, pode ser que você demore mais ali para executar uma ação, comprar ou vender, mas não é tão baixa assim, né? O que vai ter liquidez mais baixa vão ser, por exemplo, fundos imobiliários que ninguém conhece. Vou colocar aqui um fundo imobiliário de um prédio que fica lá no Quinto dos Infernos, ninguém vai querer comprar ou vender. Então, se você comprar um cara desse e um dia der merda, para você sair é bem difícil, né? Então, para você ter menos risco, é bom você colocar em ativos que tenham liquidez alta, né? Que todo mundo está comprando ou vendendo toda hora. Sim. Pode falar dos impostos e taxas aí também. Beleza. Então, tem alguma taxa para investir, além da taxa de corretagem? Geralmente a gente tem os emolumentos, que são um valor ali bem pequeno que a própria B3 cobra. Então, quando você compra uma ação, ela cobra ali para fazer a taxa de administração, mas ela chega a ser assim, uma porcentagem muito pequena do valor de compra. Então, por exemplo, comprei uma ação da Ambev, eu não sei exatamente quanto que é, mas é 0, alguma coisa por cento do valor. Então, comprei uma ação da Ambev que custa R$ 15, os emolumentos vai ser tipo uns 3, 4 centavos, tá? Então eu comprei 1.000 ações, aí beleza, vai ser tipo, em vez de ser 4 centavos, vai ser R$ 4, né? Por aí. No caso, acho que seria R$ 40. Mas ok, perto do valor que você está gastando, que é 15 mil, R$ 40 não vai ser muito, é uma porcentagem pequena. E o imposto de renda, tá? Então, esse é quando você efetivamente escolhe quais ativos você vai querer investir, você coloca nas empresas direto e não em fundos, você vai ter que dar uma atenção especial para o imposto, porque você vai ter que declarar cada empresa que você colocou lá, cada dividendo que você recebeu, né? Divisão de lucros, ou então se você vendeu essa empresa, você vai ter que também colocar lá, ó, no ano passado, em janeiro eu comprei, em outubro eu vendi, e colocar a diferença do preço, né? Tanto lucro quanto prejuízo tem que ser declarado, tá? E tem também algumas taxas, por exemplo, se você comprei uma empresa, e no mesmo mês a diferença do preço de compra e venda é mais de R$ 20.000. Eu vou vender agora e deu R$ 20.000 nesse mês, aí você precisa pagar o imposto, né? Senão você não tem que pagar imposto, eu não sei quantos por cento que é, tá? Se não me engano, uns 20 e pouco por cento em cima desse lucro, se passar de R$ 20.000 no mês. Senão você pode vender tranquilo sem precisar pagar imposto nenhum. Os dividendos têm imposto, quando a gente não está falando de fundo imobiliário, quando a gente está falando de ações, mas eles já são descontados direto na fonte, né? Quando a empresa vai fazer divisão de lucros, ela já vai pagar o imposto certinho, o resto vai vir para você. E o fundo imobiliário não, o fundo imobiliário é isento de imposto, então todo o aluguel que a pessoa está pagando, por exemplo, para o administrador de um shopping, vai vir para os acionistas do shopping, do fundo imobiliário do shopping, né? Então não tem nenhum tipo de imposto em cima disso. Esses impostos e taxas, o home broker, o jeito que é usado essas ordens, são todos para investir aqui no Brasil. Para investir fora do Brasil é diferente, obviamente, os impostos e taxas. E por que você investiria fora do país? Principalmente por causa da desvalorização do real. Então, vamos supor que você tenha comprado uma empresa que tem dado muitos resultados muito bons em 2019 e continuou com ela, o desempenho dela vai diminuir por causa da desvalorização do real. Então, você investir fora do país, você fica mais em cima do lucro baseado no dólar, certo? E aqui a gente vai ter também uma coisa que implica direto nas empresas. Eu gosto de dar o exemplo da Ambev, porque é uma das que eu mais estudei. Então, a Ambev é uma empresa que ela precisa comprar
trigo, lúpulo, um monte de coisa para fazer as bebidas. E vários desses produtos que ela compra, eles compram de fora, né? Compram em dólar. Então, se o dólar sobe, o lucro dessa empresa cai. Então, é importante você ter também teu dinheiro em empresas lá de fora, né? A menos que a Ambev vá, tipo, aumentar o preço de todas as bebidas, então, para manter o lucro. Só que isso não acontece assim, porque senão ela ia perder muita venda. Então, ela precisa distribuir esse aumento do preço ao longo dos anos. Então você começa a ter essa perda por causa da desvalorização do real em empresas daqui, inevitavelmente. Agora, quando você tem uma empresa lá de fora, além do quanto ela vai valorizar em dólar, tem a valorização do dólar sobre o real, né? E a gente pensa, mas a gente está em crise agora, por isso que o dólar está 5,70, mas logo vai baixar, né? O pessoal está falando isso desde 2008, né? Não funcionou muito bem. Então, mesmo que baixe, né? Aí você vai acabar ganhando nas empresas que você vai ter ação aqui, porque elas compram em dólar, então o lucro delas vai ser maior. Então, de qualquer jeito, você vai ter vantagem você colocando dinheiro em dólar. Você vai não ter o risco de perder lucro quando o dólar subir, e se o dólar baixar, o lucro das que estão aqui vão subir. Isso vale também, não, a gente vai falar só do mercado americano aqui, mas isso vale também para o mercado europeu, por exemplo. Sim. Bom, falando de convexidade, a convexidade é um termo que implica em você colocar um pouco da sua carteira de ativos em ativos que têm maior risco, mas que eles podem ter uma rentabilidade absurda, né? Então, assim, ninguém imaginava lá em 2019 que o Bitcoin pudesse subir mais 20.000%, né? Em 5 anos. Mas você poderia ter colocado ali, sei lá, 5% da sua carteira, se você já fosse investidor, em Bitcoin. Então, pode ser que não suba. Se não subir, se zerar, virar pó, eu perdi só 5% do meu dinheiro. Mas se subir um monte, que nem subiu, esse 5% ele vai virar muitos por cento da sua carteira. E aí você vai ter que acabar vendendo, né, para rebalancear uma parte dele, e aí você vai ter um lucro absurdo. Então, convexidade é sempre bom, tá? Isso não vale só para criptomoedas, isso vale para qualquer tipo de ativo que você, tipo, não tem certeza, que tem um alto risco, uma alta volatilidade, mas que tem uma porcentagem de subir bastante, tá? Por exemplo, até os NFTs, né, que são baseados em criptomoedas, mas seria válido, ou algum outro tipo de investimento. Falando também sobre ações que podem ter uma grande convexidade, por exemplo, se você tem ação que é conhecida por dar dividendos e que dificilmente cai, que no caso seria a Itaúsa, por exemplo. E Uhum. comparado com a ação do Banco Inter, que subiu desde março de 2020 até agora, subiu 500%. Isso tem uma convexidade bem alta que podia ter um risco da empresa não crescer tanto, até porque ela também não dá tantos dividendos quanto a Itaúsa, só que ela tem o potencial de crescer muito rápido. Então você tem um lucro mais rápido, porém com mais risco. Falando também das corretoras, um processo bem parecido com investir aqui no Brasil, que é basicamente você escolher uma delas baseado nas taxas de corretagem e baixar o aplicativo, fazer o cadastro e usar. As mais famosas aqui são a Avenue, a Ameritrade e a Passfolio. Ali embaixo tem uma interfacezinha de como que é a Avenue, por exemplo. E aí você pode pesquisar depois e comparar as taxas, né? A Ameritrade, por exemplo, não tem taxa de corretagem lá nos Estados Unidos. A Avenue tem um pouquinho, mas a diferença da Avenue, se não me engano, eles tinham zerado também, mas até o ano passado eles tinham uma taxa. Mas a diferença da Avenue e a Ameritrade é que a Avenue ela foi feita por um brasileiro. Então, para você mandar o dinheiro para lá, para a corretora, você pode fazer uma TED direto. Então, ela é feita, pensada para brasileiros que vão investir lá. A Ameritrade, por exemplo, você não consegue mandar uma TED, porque eles não vão ter uma conta para receber TED, né? Vai ser tudo americano. Aí você precisa fazer a remessa do dinheiro. E para isso tem algumas plataformas, eu coloquei o exemplo de uma ali que é a mais famosa, eu acho que é a Remessa Online, que você faz para enviar esse dinheiro para fora. Geralmente você vai pagar $1 um pouco acima do que o valor que tá, né? Mas você consegue ver quais são as plataformas que têm um menor valor ali de spread, né? Que chama, que é o valor de diferença entre o que ela cobra e o real do dólar. Para você fazer a TED, por exemplo, para a Avenue, o spread é bem baixo, acaba sendo, acho que até menor do que o remessa online, então, às vezes, vale a pena você criar uma conta, né, na corretora que aceita o TED. Tem o Passfolio também,
Essa eu conheço um pouco menos, mas dá para depois dar uma pesquisada aí e ver qual que vale mais a pena. Claro, aí se você for investir em criptomoedas, você vai ter que pegar corretoras específicas de criptomoedas que a gente tem aqui no Brasil já, né? Tem a Foxbit, tem o mercado Bitcoin, ou alguma lá de fora também, que é bem simples de criar conta, tem a Binance, a Coinbase e outras, mas essas são as mais famosas, né? Com criptomoedas, o risco é um pouco maior de você abrir uma conta na corretora, porque o dinheiro, o valor da moeda não vai estar numa carteira sua, né? Vai estar na carteira da corretora. E aí é sempre bom, se você tiver bastante dinheiro em criptomoeda, você transferir para uma carteira sua e ficar só com um valor ali razoável para negociar dentro da corretora, porque já teve vários casos aí, até porque o mercado é meio novo, de corretoras que faliram e sumiram com o dinheiro dos correntistas. Então, quando a gente fala de criptomoeda, o risco é um pouco maior de deixar dinheiro na corretora. Aqui algumas ações do mercado americano. Como a gente viu lá no começo, é um mercado muito, muito maior que o nosso. Então, tem muito mais ações também, mas as mais famosas que investem, que são gigantes, tem o exemplo da Apple, a Google, a Amazon, Disney, Nike, mas daí você precisa escolher também baseado se você quer um rendimento mais tranquilo, que seria focado em dividendos, empresas que são mais estáveis, ou as small caps que falam, né? Que era o caso do Banco Inter, que é uma empresa bem pequena e que cresce bem rápido. E assim, um dos motivos de você investir nos Estados Unidos é porque essas empresas são empresas que muito dificilmente vão quebrar, né? Então, você tem ali, por exemplo, a Disney, que existe aí há mais de um século, você tem a Coca-Cola, que também existe há mais de um século. Essas que estão ali na esquerda, Dividend King, são empresas que pagam mais dividendos e ainda, tipo, estão há não sei quantos anos consecutivos pagando dividendos, então elas não têm uma oscilação, elas sempre estão aumentando o valor delas há tantos anos, então você tem bem menos risco e você tem bastante rentabilidade também, né? Tanto porque as empresas rendem um monte, se você pegar o gráfico da Apple, você vai ver que no começo ela não pagava dividendo, ela subiu um monte, agora começou a pagar e aí ela sobe menos, porque ela pega e distribui esse dinheiro para o investidor, mas a rentabilidade é muito maior do que o nosso mercado aqui. Certo? Grande parte de você conseguir investir e tirar os frutos disso anos depois, porque não é imediatamente, é você ter uma rotina de investimento. Para você investir todo mês, como o caso lá do Alex e da Bia, que o Vinícius explicou. Pode continuar. Tá? Basicamente, todo mês você precisa separar uma parcela do que você ganha para fazer aportes mensais na carteira que você decidiu que se adequa mais ao seu perfil de investidor. É importante nessa metodologia de você investir pensando no longo prazo, é você tratar um pouco da ansiedade de querer o lucro logo, porque isso não vai acontecer. E você trata isso não olhando todo dia, por exemplo, que eu tinha do Banco Inter, eu não ia ficar lá todo dia vendo se o Banco Inter subiu ou desceu, porque não importa no dia a variação, o que importa é o longo prazo. Então, você não ficar acompanhando toda hora quanto você está ganhando, diminui a ansiedade de investir logo também. Esse talvez seja um dos maiores desafios, né? Se você ficar olhando, tem dia que vai descer 10%, porque isso é uma notícia ruim no jornal, mas no outro dia vai subir 8%. Então, o legal é você ter uma janela bem grande, assim, para você olhar. Vou olhar uma vez por mês. Vou acompanhar, por exemplo, se sai alguma notícia na mídia grande em relação às empresas que eu tenho, ou o que a própria empresa fala, mas não vou olhar todo dia, porque senão eu vou ficar louco. Sim. Vale lembrar que não é só você comprar e esquecer para sempre. É importante você olhar uma vez por mês, como o Bispo falou, ver se a empresa ainda é o que você acredita que ela era quando você comprou. Se ainda tem um potencial grande de crescimento, se às vezes, sei lá, sair a notícia da diretoria que está fazendo umas coisas estranhas. Então, é importante se informar todo mês e rebalancear a carteira também todo mês, porque se você separou 25% para ações, se você tem uma ação que cresceu muito, esses 25% vai para 30%, 35%. Então, se você precisa rebalancear a carteira que fala, né? Você vende essa ação que cresceu muito para você continuar seguindo o seu plano inicial.
que não é só que uma ação deu certo que você tem que mudar o seu plano. Se você não fica em cima desse plano, você pode ter surpresa, porque essa empresa pode cair de novo e você ter um risco maior do que você está planejando ter. Sim, exatamente. Rebalancear é justamente para você diminuir o seu risco, porque se uma empresa cresceu muito, ela se torna grande parte da sua carteira. Se acontecer qualquer coisa com ela, você vai perder a maior parte do seu dinheiro. Então, você pega ali uma porcentagem daquelas ações que cresceram um monte e vende, não vai vender tudo, porque ainda é uma empresa boa, mas para rebalancear, né? Vende para comprar outra, por exemplo. E tem dois exemplos aqui que eu acho legal, que são, por exemplo, quando vender, né? Um exemplo é a IRBR, que é a Brasil Resseguradora. Ela no ano passado estava crescendo muito por causa de resultados, né? Ela estava tendo resultados bem consistentes, lucros em cima de lucros, seguidos. E aí eles falaram que a Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett lá dos Estados Unidos, uma empresa que investe em outras empresas, eles falaram que essa empresa investiu neles. E aí muita gente foi e investiu mais ainda e começou a subir bastante as ações. E aí a Berkshire Hathaway falou que não investia neles, e era mentira da diretoria. E aí ela caiu um monte. Então, ela é uma empresa que perdeu os seus valores, né? Ela mentiu para tentar fazer o seu valor subir. Hoje ela vale R$ 6, antes da pandemia ela valia 50 e poucos. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, para você tirar seu dinheiro, quando a empresa perde esse valor. Né? Ou, por exemplo, quando a empresa muda o seu negócio e você acredita que aquilo não é muito legal. Vou dar um exemplo da Ultragaz, por exemplo. A Ultragaz, na verdade, ela é membro do grupo Ultra, né? Que tem várias empresas dentro. Uma das empresas é uma chamada Ultra Pharma. Então, todas as outras empresas são voltadas para o mercado de gás e combustível. E a Ultra Pharma é uma empresa voltada para farmácia. Então, será que faz sentido? Será que, tipo, é legal você ter uma empresa que está mudando a área de atuação? Você sabe que eles sabiam fazer muito bem a parte de gás, mas daí será que essa parte de farmácia eles sabem fazer? Será que isso não vai trazer muito prejuízo? Seria um motivo para você, por exemplo, também pensar em vender as ações do grupo Ultra se você tivesse na sua carteira. Esses aplicativos que estão mostrando ali, o Kinvo, o Status Invest, o Trademap, você basicamente registra a sua carteira, que vai estar lá na corretora, no Banco Inter, na XP, por exemplo, e vincula uma conta nesses aplicativos que é para você acompanhar o que está acontecendo, para ver qual que é a distribuição de ações que você realmente tem, qual que é a distribuição de fundos imobiliários, quanto rendeu, etc., porque nem sempre essas informações estão fáceis no aplicativo da corretora. E aí a gente sempre recebe perguntas assim, né, não eu, né, mas eu vejo muitas perguntas de tipo, mas é seguro, né, conectar esses aplicativos na minha conta? O Kinvo, por exemplo, você pode cadastrar cada operação que você fez, em vez de conectar ele no do banco. O Status Invest, ele conecta no SEI, que é o portal de registro das operações que você fez na B3. Mas é ali só de visualização, você não consegue fazer uma operação pelo SEI. Então não tem esse risco, né? O Trademap é a mesma coisa. Você vai conectar no portal de visualização, né, de logs, e aí ele vai criar dashboards com base nessas operações que você fez, mas sem ter o risco de ele operar por você ou fazer ele ver sua conta bancária. Certo, aqui é um gráfico de exemplo sobre diversificação, que é importante para você lidar com a imprevisibilidade do mercado. Se você tiver 100% em uma ação de uma empresa, essa empresa falir, você vai perder tudo. Então, diversificar é importante por isso. Você não só diversificar entre os tipos diferentes que tem, por exemplo, ações, renda fixa, criptomoedas, mas dentre esses grupos também, por exemplo, criptomoedas, você compra mais de uma moeda diferente, para você diversificar o máximo possível os riscos e no longo prazo você ter um ganho relevante, assim, comparado a uma ação, a uma renda fixa só, por exemplo. Uhum. E aqui esse gráfico é bem exemplo mesmo, porque isso vai depender do seu perfil. Então, eu sou uma pessoa que é mais conservadora, então eu vou ter uma parte ali maior em renda fixa, por exemplo, em vez de 20%, vou ter 30%, porque eu acho muito arriscado sair comprando ações. Beleza. Agora, se você é uma pessoa mais arrojada, né, você vai deixar a renda fixa um pouco menor e vai acabar colocando mais para dinheiro de fora, criptomoedas, né? Mas aí você tem que fazer esse cálculo de risco, né? Eu acho que não existe nenhuma pessoa tão arrojada a nível de não ter nada em renda fixa, zero. Isso é, tipo,
um pouco insano, ou também uma pessoa que tenha 100% em renda fixa, aí ela vai ser o chupa-engole do nosso exemplo lá, que vai deixar de ganhar muito dinheiro. Sim. E também nessa distribuição aí, dentro do renda fixa pode ser a sua carteira, o seu caixa. Por exemplo, que caia muitas ações, tenha um crash aí e você não tem caixa nenhum para reserva de oportunidade, que chama, né? Então, vamos supor que as ações caem muito, isso quer dizer que está muito barato. Isso quer Que é dizer que nem é ano passado, né? Por exemplo. passado em março. E se você não tem caixa, você não tem uma porcentagem do seu dinheiro que está disponível para você gastar, você perde essa oportunidade, que seria ações muito baratas, né? Isso, claro, é uma distribuição de investimentos, são dinheiro que você não depende, né? A gente não colocou, né, nessa apresentação agora sobre reserva de emergência e de custo fixo também, mas essa diversificação tem que levar em conta que você tem uma reserva só para você ficar no custo de vida, para você não arriscar nada mesmo. A reserva de emergência, ela costuma ali ser de 6 meses a 1 ano daquilo que você gasta todo mês. Então, por exemplo, eu gasto R$ 1.000 por mês. Então, é legal você juntar pelo menos 6.000 para você ter reserva de emergência, né? Ou 12.000 se você trabalha num emprego que é menos fixo, né? Que não é tão... que você pode sair a qualquer momento. Mas você ter esse valor para caso aconteça algum acidente, alguma coisa que você precisa gastar na hora, você tem que ter além do seu investimento. Então, a primeira parte é você zerar as dívidas, ter a reserva de emergência para depois começar a investir. Isso pode parecer muito dinheiro, coisa difícil para começar, mas é sempre pensando no longo prazo, né? Lembrando no longo prazo, que a maioria das pessoas que estão aqui todo mundo é bem novo, na verdade. Então, se a gente começar logo, a gente vai ter essa reserva logo e vai começar a colher os frutos quanto antes, né? Basicamente isso. Exato. E um dos objetivos de você ter esse investimento a longo prazo é para que você tenha a liberdade financeira. Dependendo de quanto você conseguir juntar, isso vem antes ou depois. Mas a liberdade financeira é justamente você viver de renda passiva, né? Por exemplo, seria a aposentadoria, mas que o mercado financeiro vai te dar e não aquela do governo, porque aquela, né, a gente nem sabe se vai ter quando a gente chegar em 60 e poucos anos. Mas é você viver do que os dividendos vão te dar e do que a valorização das suas ações vão te dar. E você não precisar se preocupar com o preço das coisas que você vê no mercado, o preço de gasolina, você vai estar lá e vai comprar porque você tem que usar, mas sem precisar fazer continha ali, cortar o café, esse tipo de coisa. Você não vai precisar dar bola se você tiver a liberdade financeira. Também envolve você poder trabalhar na hora que você quiser, acordar a hora que você quiser. Não significa parar de trabalhar, né? Você ter liberdade financeira, você pode continuar trabalhando com aquilo que você gosta. Você não precisa ficar se propondo a trabalhar para uma empresa que você não gosta só para você não ter que morrer de fome. E também você poder viajar e curtir férias quando você definir, você ser dono do seu tempo, né? E não você vender o seu tempo para outra pessoa. Esse é o objetivo principal de você investir. E enquanto esse objetivo não vem, eu volto na frase do disclaimer lá que o Bispo colocou, que a maior parte do dinheiro vem do trabalho. Isso está atrelado também que um investimento que a gente não colocou aqui, mas que sei lá, talvez o que tem retorno mais imediato é a educação na minha visão. Assim, você procurar se profissionalizar para você conseguir tirar mais do seu trabalho, que é o que vai suprir a maior parte do seu dinheiro até você ter essa liberdade financeira. Sim, isso envolve, por exemplo, vou estudar para tirar uma certificação para eu poder receber mais dinheiro, né? Uma empresa que, por exemplo, valoriza isso, ou buscar uma vaga que exige mais conhecimento, mas eu vou estudar para conseguir e ter mais rendimento, poder investir mais e um dia atingir a liberdade financeira. Bom, aqui a gente colocou algumas referências de profissionais que trabalham com isso, e se vocês quiserem saber mais, eu coloquei alguns aqui que eu sigo, tem também uns que o Amin segue, não sei se ele chegou a pôr, mas 1 milhão com 30 é um cara que tem vídeo no YouTube e tem canal no Instagram, que ele fala diariamente também, tira dúvidas, como investir, né? Ele tem alguns cursos, Primo Rico também, acho que ele é o mais famoso, né? Ele é mais a pegada de coaching, ele faz algumas atividades ali que envolvem acordar cedo e tal, mas quando ele fala sobre investimento e a parte técnica de investimento também acho bem bacana.
O canal do Holder, esse é um cara um pouco mais arrojado, então ele é bem contra, por exemplo, renda fixa. Ele é um cara que investe muito também no exterior, então ele vai falar sobre os ativos de lá, sobre fundos, né, ETFs de lá, dos Estados Unidos. Também tem vídeo no YouTube e canal no Instagram. Tem o Favelado Investidor, que era uma pessoa que não tinha nada, morava na favela, bem pobre, e aí ele começou a trabalhar como auditor como auditor júnior de mercado financeiro, aprendeu bastante, começou a investir e hoje também vive de renda. E ali eu coloquei o último Viver de Renda, que na verdade é o nome de um curso, mas é que o cara mesmo não tem um logo, né? Que é o Bruno Perini, que também é um cara que é investidor bem inteligente e fala sobre investimentos ao longo prazo. Os meus são basicamente esses aí, com a adição do Pitch Money, que é bem parecido com o canal do Holder, que é bem focado em renda variável também, e o Jovem de Negócios, que é um mentorado aí do Primo Rico. Aí a gente manda esses slides para vocês também, tá? Depois. E aí eu vou abrir agora aqui para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto que não ficou tão claro, aí podem abrir o microfone e falar com a gente. Feedback também, tá? Porque é a primeira vez que a gente faz isso. Senão a gente só passa o Pix lá e você na taxa, e é isso. Oi, gente, João aqui. Achei Oi. o conteúdo sensacional, gente, muito legal. Valeu, João. Sim, eu gostei muito mesmo. Tipo, é algo que vocês falaram, são conceitos que todo mundo devia aprender na escola até, né? Porque é muito importante, né, conhecer sobre o mercado e tudo mais. E, nossa, achei muito massa que vocês estão fazendo isso aí pra compartilhar com a gente aí, que vocês sabem. Muito legal mesmo. Legal, Terumi. Legal porque você não depende da aposentadoria, por exemplo, do governo. Você consegue juntar o seu É. dinheiro, se você aprender bem, e depender só de você. É exatamente isso, né? Porque muita gente, principalmente no Brasil, fica pensando que o governo vai tomar conta da gente quando a gente for velhinho, né? Mas a gente já sabe que não pode confiar nisso, né? Então a gente precisa realmente cuidar e não colocar o dinheiro no colchão, né? Isso aí. Ou na poupança. Por mim, de feedback, eu acho que. Eu queria dizer só que foi algo bem interessante de ver. Só de passar essa hora vendo aqui que vocês falaram, já tô com vontade de fazer algum plano aí, seguir algumas ideias que vocês colocaram aí. Acho que o mais difícil é ter um norte, né, nesse tópico quando você não sabe nada sobre. Então, mesmo que você dizendo, é só o que a gente aprendeu, que é algo bem básico, né, já é bastante pra você fazer a bola rolar, então. Sim. Foi algo bem legal da parte de vocês. Valeu. Valeu. A ideia é justamente essa. A gente não é especialista, a gente não tem anos estudando nisso, mas o que a gente sabe é o suficiente para começar a buscar o seu, né? Essa é a vontade que a gente tem. Claro que se você pegar cada slide aqui, você consegue aprofundar um monte, né? Mas a gente queria só passar ali a base para você poder ir procurar mais coisa, né? Uma parada também que é bem interessante comentar, quando você está falando de análise de ações e alguns canais recomendados, no canal do Jovem de Negócios, ele tem alguma série de vídeos ensinando como fazer análise de ações. Inclusive tem um bem completo sobre análise fundamentalista. Ele passa todos os negócios que você tem que avaliar, onde procurar, o que cada coisinha é. Legal, uma indicação legal também análise fundamentalista, que é justamente você investir com base nos fundamentos da empresa e não olhando para gráfico e tudo mais, né? Legal. Rapaziada, parabéns aí, ficou muito show o material. Agora eu quero forçar a barra um pouquinho aqui, pedir um relato de experiência de alguma coisa que aconteceu que foi, que vocês acharam que foi muito foda, assim, ou de ter perdido uma grana, ou então de ter vendido uma ação antes e ter deixado de ganhar uma grana maior. Queria um relato, assim, e o que vocês aprenderam com isso, assim. Se puderem compartilhar aí. Legal. Você quer falar primeiro, Amin? Pode falar. Tá. Então, bom, eu acho que muita gente que começou a investir, que eu vejo, que eu acompanho, começava com day trade. Eu comecei com day trade.
Coloquei R$ 200 lá porque eu sabia que era arriscado. E eu perdi os R$ 200 em um mês, né? O day trade é justamente você comprar e tentar vender no mesmo dia. Pra tentar, tipo, é chutar mesmo se vai subir ou vai descer nos próximos minutos e tentar ganhar em cima disso. Então eu vi que não dava certo, que era um negócio que você tinha que ficar o tempo todo ali com atenção e você tem que saber muito, né? Não significa que é impossível de ganhar dinheiro com isso, mas você tem que saber muito. Toda hora tá ligado em notícias, você tá competindo com robôs que fazem isso, então é muito difícil de ganhar dinheiro. Então eu perdi duzentão assim. E um relato positivo foi quando justamente deu o crash do ano passado. Eu já acompanhava as ações do Banco Inter desde o IPO dela, lá em 2016, se não me engano. E aí eu vi que ela desceu para um valor menor do que o IPO, que o IPO é quando você lança a ação na bolsa. E ela desceu para R$ 6 e pouco. Quando ela começou a subir de novo, eu comprei 100 ações, comprei um lote. E eu ainda não era a pessoa que pensava no longo prazo, então eu comprei 100 ações, 800, a 8,50 cada um. E quando chegou em 1.200 e pouco, né, quando ela passou a valer 12 e pouco, eu vendi e tive aí um lucro de R$ 400 em menos de 2 meses. Então isso foi legal, eu vi ali qual que era o potencial de você fazer isso. Depois eu aprendi que se eu não tivesse vendido, o meu lucro seria bem maior, porque hoje já estaria com R$ 6.000, que ela está quase em R$ 60, né? Mas foi uma coisa que deu certo também. Caramba. É. A minha experiência negativa foi que eu comprei LCA faz uns 2, 3 anos agora. LCA que é um fundo de renda fixa. Só que você só pode tirar o dinheiro depois de um prazo definido de anos, assim. E eu não sabia, na verdade, o que eu estava fazendo. Eu peguei uma grana tipo, bem grande e pensei, investimento em renda fixa, é seguro e tal, vou deixar meu dinheiro aqui. Daí eu comprei o LCA, só que eu podia tirar ele só depois de 3 anos no final. Só que daí eu precisava do dinheiro, eu consegui pedir para tirar antes, só que eu perdi 20% nesse investimento, na verdade. Então é importante ver os prazos aí, liquidez e tudo mais. E a experiência boa é que eu comecei a investir bem mais no crash do ano passado. Que eu vi que, meu Deus, tá tudo muito barato que tá acontecendo. E eu vi muitas referências de pessoas falando que agora que tá muito barato é um bom tempo para você comprar. Nas empresas, claro que não mudam na sua estratégia. Por exemplo, o Banco Inter aí que o Bispo falou. Com a pandemia, o Banco Inter não teve tanto impacto assim quanto empresas de shopping, por exemplo. Então, ele caiu muito por causa do crash, mas não quer dizer que o valor da empresa realmente tenha caído. Daí eu comprei um lote também, acho, de Banco Inter e não vendi. E aí eu comprei a, sei lá, R$ 6, R$ 7 e agora vale 60, 50 e pouco. E eu nem sei, porque eu não acompanho, mas tipo, eu vejo assim, será que o Banco Inter tá bom ainda? Tá, continuo mais e continuo no plano que eu coloquei tantos por cento da carteira de ações, que é 20% do total, é Banco Inter. É isso, a experiência boa. O Amin fez o certo, né? Eu fui o mão de alface e vendi antes, mas agora eu aprendi já. E essa é uma dica também, se você for começar, não vai pegar todo o seu dinheiro e colocar em ações, tá? Compra ali um mês, uma, outra, para aprender, porque eu acho que legal você ver curso, você aprender a parte de teoria, mas o que você vai mais aprender é na prática. Então, eu comecei com um pouquinho, comprava 3 ações de cada empresa, e aí ia vendo, né? Poxa, daqui 3 meses, será que ela tá mantendo os fundamentos? Será que ela tá melhorando? Então, isso é legal também. Essa foi uma coisa bem difícil para mim. Eu também comecei investindo no ano passado, quando tudo estava muito desvalorizado. Então, eu tentei diversificar minha carteira e tudo mais, e fui comprando, assim, sem meio que ter condição de manter aquilo, sabe? De ficar pesquisando e tudo mais. E depois, né, de um ano, chegou um momento que eu queria vender e eu não estava mais conseguindo, não tinha nem conhecimento, nem tempo para ficar analisando cada uma das empresas que eu tinha comprado. Então, para mim, acabou não valendo a pena, eu acabei vendendo. Acabou tendo lucro porque tinha comprado muito desvalorizado, mas eu podia ter perdido um monte de oportunidades de ter deixado e tá muito melhor hoje, né? Sim. Eu acho que para não ficar só na teoria também, eu posso mostrar aqui o meu status invest, que tem aqui a parte que eu invisto. Sem o dinheiro, né? Eu mascarei aqui.
Mas dá para mostrar, por exemplo, as ações da minha carteira, né? Então, olhando o Banco Inter, é a que mais teve rentabilidade desde que eu comecei a investir. Localweb, Intelbras, e tem outras que não têm tanta rentabilidade assim, mas pagam bastante dividendos, que é o caso da Ambev, então você tem que saber se a empresa é de crescimento ou de dividendo, que nem o Amin falou. Tem a Itaú SA4 também, que está aqui, ó, menos 5%, mas ela me pagou bastante dividendo. E tem algumas que são apostas, né? Então, por exemplo, Via Varejo é uma empresa que é dona da Casas Bahia e outras lojas. E ela é uma empresa que ela teve bastante prejuízo no passado e começou a reverter os resultados. E ela eu coloquei uma porcentagem bem pequena da minha ação, da minha carteira, por exemplo, 2%, porque é uma aposta mesmo. Pode ser que ela suba, é aquilo que a gente falou de convexidade. Se a gente for olhar para. Eu também tenho aqui fundos imobiliários, né? Que teve bastante prejuízo ano passado por causa da pandemia. Então, esse aqui que é de galpão logístico está caindo 10%, né? Mas esse de shopping está caindo quase 3%, mas em compensação, esse aqui que é de misto, né? Está subindo 5%. E olhando aqui para a rentabilidade, vocês vão ver que aí a minha rentabilidade está em 48%, tá? Nesse período que começou ano passado, em março. Então, aqui foi o pico que eu tive quando eu comprei os 100 lotes do Banco Inter, mas depois eu tive outro pico aqui quando eu comecei a investir direito. E aí, se olhar só para ações, está em quase 66%, né? Claro que eu sei que a gente está vivendo um momento bom, porque a gente está recuperando da pandemia, e a média pode não se manter para os outros anos, mas é uma rentabilidade legal, né? E você vai ver também que aqui embaixo, né? Essa é a carinha do Estados Invest, você vai ver que os caras que têm maior rentabilidade são aqueles que vão ter maior risco também, né? Então, a minha de maior risco é a Azul, ela ainda está oscilando, mas eu estou colocando porque eu acho que ela tá barata. É uma empresa que tem capacidade de reverter a situação quando começarem a abrir as coisas, né? As passagens aéreas voltarem ao normal. Mas eu não investiria, por exemplo, em Gol, porque é uma empresa que eu não acredito tanto que nem eu acredito na Azul. Então, aí cabe o que você julga. E aqui, tá? Eu tô mostrando o meu, mas não significa que é para vocês comprar essas empresas. Se vocês forem investir, é legal vocês escolherem as ações de vocês. Tá. Eu vou Mas, compartilhar o meu aqui também. Não tá muito diferente, mas eu uso o Trade Map, sem os valores também, mas aqui você consegue ver fundos imobiliários, BDR e ETF também. Fundo imobiliário a gente não falou, mas é basicamente você pode comprar como se fosse uma ação dentro do home broker normal. Então vai lá e bota HGLG11 e compra o fundo específico disso aqui. Eu não lembro o que é o HGLG11, mas eles É um são fundo de logística. fundos de Ele é logística. galpão logístico, É tipo um conjunto de galpões que são alugados e parte desse aluguel aí vem para nós, que tem uma ação tipo ínfima assim do valor total, mas aos poucos isso vai se tornando pertinente, né? É isso. Essa carteira não está nada balanceada, então tem tipo 2% de Ambev e 40% de Banco Inter, é o tipo de coisa que eu tenho que arrumar para seguir o plano que foi traçado desde o começo. Então, como o Banco Inter tem uma porcentagem muito grande, ó, desde que eu comprei foi 571%. Nossa. E a ideia seria vender isso aqui e comprar as ações que eu menos tenho coisas aqui. E assim, gente, só pra dar uma ideia, 571% é impossível em renda fixa, né? Só se a gente falar em infinitos anos. Então, só pra vocês terem essa ideia aí. Mas, por exemplo, tem essa edge aqui que eu estou de olho para vender, não sei, né? É o tipo de coisa que eu tenho que analisar também. Não necessariamente é para vender porque ela está caindo, tem que tentar entender qual que seria o motivo, se vale a pena estar na carteira ainda, se ela está, por exemplo, é um setor de energia, que é o mesmo setor da VEG. Então, tem duas, será que eu preciso ter duas do setor de um setor só? Coisas a se considerar. A Fleury, que é de hospital, Outra Itaúsa, coisa que não tem o número certo de quantas ações tem que ter, né? Isso depende de quanto você quer diversificar. por exemplo, sei lá, 20% em setor de energia, 20% em setor de saúde, 20% em setor de transporte, 20% financeiro. São valores que eu estou chutando, mas por exemplo, uma carteira diversificada em ações. Uhum. É isso. ô moçada, como vocês estão? Firme? E aí?
Cara, perguntar pra vocês, eu cheguei um pouco atrasado, não sei se vocês comentaram disso, mas como é visto basicamente quem não sabe o que tá fazendo e daí paga uma empresa pra administrar seu dinheiro, assim? É Tá. algo que é bobeira, assim, tipo, vale a pena ter um investimentinho ali de tempo pra aprender o que tá fazendo em vez de largar na mão de uma empresa? Ou é algo legal e, sei lá, a porcentagem que a empresa tira vale a pena se tu tiver com preguiça de aprender, sei lá. Bom, Tipo, legal no empresas como o sentido. Warren, assim, que eu diria, sabe? Aham. É, legal no sentido de lei é legal, Não, né? não, não. Legal no sentido divertido, assim. Sim. Tá. Legal é se dá mais dinheiro. É, assim, em geral, você pagar para uma empresa investir para você, ou, por exemplo, para o banco, né, um gerente de financiamentos, não vai valer tanto a pena porque a taxa de administração é alta e ela não compensa o retorno que você vai ter, né? E geralmente ele vai colocar na carteira de investimentos aquilo que é melhor para o banco, né, que ele trabalha, ou para a empresa que ele trabalha, e não justamente o que é melhor para você, né? Eles têm meta de venda, então ele precisa vender tantos carteiras por mês. Eu acho até isso complicado. Ou olhar, por exemplo, vou ver aqui a carteira recomendada da XP, né? Só que muda toda semana. Por que será que tipo, valeria a pena você colocar ali? Em geral, não vale a pena. Valeria mais a pena você colocar em ETFs, tá? Que é, por exemplo, o IVVB11, que a gente mostrou em um dos gráficos, que ele pega as 500 melhores empresas dos Estados Unidos. Aí sim, né? Porque daí não tem uma pessoa administrando, ela é só um conjunto de ações. Que daí você não precisa ficar estudando cada ação. Isso vale a pena. Fundos ETFs, né? Mas fundos geridos por pessoas de bancos ou empresas assim, geralmente não valem a pena. Entendi, mas valeu. A mim, você quer complementar alguma coisa? É isso mesmo. Focado não é no ETF. Eu tenho, agora que eu tô olhando aqui, aproveitando para olhar também, o único ETF que eu tenho é VVB11 e tem uma variação boa, assim, de um ano comparado ao que eu teria se fosse só no Warren, por exemplo. Uhum. Uhum. Tipo, pelo Warren, por exemplo, de experiência própria, eu invisto há tipo uns 2, 3 anos e até hoje eu tive um rendimento na casa de uns 15, 16%. Tipo, A taxa de administração deles come todo o teu rendimento, né? entendi. Mas assim, isso é em geral, pode ser que você tenha um rendimento bom fazendo isso, mas na maioria das vezes, pelo que eu tenho acompanhado, não. Nossa mínima experiência. É. E Tá, Vando. tipo, oi. Outra coisa interessante também é que agora as BDRs estão muito mais disponíveis pro povo brasileiro ali, né? Antes precisava ter acima de R$ 1 milhão investidos para ter acesso a isso, mas agora está bem mais disponível. Uhum. E basicamente você consegue, né, investir, como eles explicaram também ali no exterior, assim, né? Através de um banco. E tem agora ETFs também que representam o mundo inteiro, tipo o BACW11, não, 39, BACW39 é um ETF que investe em ações do mundo inteiro, assim, então também seria como o VVB11, que faz o S&P 500 ali, só que investindo tipo, diversificando globalmente até, então as BDRs são bem interessantes também. E daí o fundo que toma todas as decisões, assim, baseadas em regras, sem um gestor ativo, então acaba tendo menos influência de empresas como XP e tudo, né? Por ser Sim. mais já tipo, setado em regras. Isso é legal. A gente não chegou a comentar, mas até ano passado, acho que só quem tinha mais de R$ 1 milhão investido que podia comprar BDR, né? Que nem o João falou. Agora qualquer pessoa pode comprar, né? Eu, em particular, prefiro abrir a conta numa corretora americana e comprar a ação da própria empresa, porque lá você, tipo, sei lá, a ação da Amazon custa $1.300, mas você pode comprar 0,1 da ação, você pode comprar meia ação. E é a ação mesmo, né? Enquanto a BDR é tipo um vale ação que não é tão fácil de trocar e os dividendos são incorporados direto no preço, então. Mas também a BDR é muito válida se você quiser se expor, muito mais do que, por exemplo, você colocar dinheiro num gestor financeiro fazer para você. Então, diria que vale a pena eu só tacar o foda-se pro Warren ali e dar uma olhadinha nisso, que, tipo, eu estaria perdendo muito dinheiro no jeito que eu tô agora, digamos assim. Tipo, o trade-off tá grande aí.
A gente não é especialista. Pode ser que se você pegar aí esse dinheiro e colocar em ações e vai que dá alguma coisa e as ações caiam, você tenha Sim, prejuízos. Mas em também, com geral, certeza. a rentabilidade é maior. Em geral, uma carteira bem distribuída, não só em uma ação, não só em ações, mas também com caixa, com outro tipo de coisas. Sim, vale mais a pena. Essa questão que vocês falaram acho que dividendo o nome, né? Isso. Eu sou bem leigo aqui, cara. Uhum. Tipo assim, tu recebe uma porcentagem, tipo, anualmente, assim, alguma coisa com relação a quantas ações tu tem da empresa, coisa assim? Depende da empresa. Então, tem empresa que distribui dividendo trimestral. Acho que é o caso da Itaú SA4, que é a holding da Itaú, né? Não tem só o banco, mas tem outras empresas que compõem o Itaú. Ela distribui trimestralmente o lucro que ela tem em cada trimestre. Então, teve um lucro absurdo, ela vai pegar esse dinheiro e dividir pela quantidade de ações que tem cada, né? Por exemplo, imagine que deu, sei lá, 4 centavos por ação, tá? Tô chutando o valor, geralmente é mais. Milhões de reais, lucro dividido pelas ações. Vai dar uns 4 centavos por ação. Aí você tem 100 ações, você vai receber R$4, né? Entendi. E esse tipo de dividendo ajuda você a crescer mais também. Porque como se tivesse. Você junta esse dinheiro e compra mais ações, né? Acaba funcionando como juro composto, dependendo do plano que você tem na carteira. Sim, por exemplo, a Itaú SA4, ela é uma ação que custa R$10. Então, se você começar a ter o valor suficiente dela para os dividendos ser R$10, você pega só com o valor de dividendo e compra outra ação. E aí você começa a snowballar. Daqui a pouco você vai comprar 3, 4 ações de Itaú SA4, você vai ver, você só está investindo com o dinheiro do próprio dividendo, você nem vai estar pegando mais do teu salário para investir. Entendi, mas... Uma coisa que eu pensei agora é que quando exatamente você, digamos assim, tira dinheiro tipo, que você ganhou com esse investimento? Porque se o objetivo é você ter liberdade financeira, significa que alguma hora você vai tirar esse dinheiro que tá como ação e você vai querer gastar em algo, né? Sim. Tipo, quando É. exatamente é uma boa ideia de fazer isso e como você mantém o seu plano depois que você tira uma fatia do que estava investido? Entendi. Geralmente você vai, conforme a idade, né, sua idade, você vai readequando. Então, por exemplo, poxa, agora eu estou numa fase de crescimento de patrimônio, então eu vou colocar mais porcentagem de renda variável do que renda fixa. Mas conforme você vai ficando mais velho, pô, já estou com 50 anos, eu quero pegar esse dinheiro e aproveitar. Aí você vai diminuindo da renda variável, aumentando da renda fixa, né? E sempre rebalanceando a carteira. Poxa, a minha meta é que quando eu tiver 60 anos, eu já tenha 50-50, 50% renda fixa, 50% renda variável, para eu pegar esse e começar a aproveitar esse dinheiro. Mas também, se você deixar lá, em fundos imobiliários, por exemplo, todo mês eles pagam um aluguel. É como se você recebesse um aluguel mesmo, né? E você ter bastante dinheiro em fundo imobiliário, você vai pegar esse dinheiro e vai receber direto na tua conta. Então, você vai receber, sei lá, R$1.000, R$2.000 por mês na sua conta, se tiver bastante dinheiro em fundo imobiliário. E aí você pode, em vez de pegar e reinvestir esse dinheiro, agora eu vou começar a realmente usar esse dinheiro, né? Ou colocar lá na conta do Nubank, na renda fixa, que vai render, mas eu posso usar a qualquer hora. Então, assim, o foco real é mesmo, tipo, ser algo mais longo prazo mesmo, assim. A palavra-chave parece ser paciência, né? Não Sim. é algo que, eu vou investir agora porque ano que vem eu quero fazer um negócio. Tipo, realmente parece ser algo de mais longa data. Se você tem um objetivo, tipo, eu quero daqui 3 anos viajar, aí você pode colocar numa renda fixa. Você não vai colocar em ações, porque ações é para longo prazo mesmo, é para você pensar bem para frente, né? Porque o fator que vai mais te dar rentabilidade é o tempo. Isso nessa abordagem aí de buy and hold, né? Claro que você pode comprar uma ação, sei lá, se fosse ano passado, em março, botar 100 mil em Banco Inter, daí tira, tá com 56 mil. Beleza, conseguiu o seu objetivo, só que é um objetivo baseado em uma coisa que é muito arriscada, que é uma empresa só dar certo. É uma aposta, né? Não é um investimento.
pode até ser um pouco diferente de aposta, porque você tem fundamentos baseados nisso, né? Só que no final você não tem certeza, né? De qualquer jeito você não tem certeza. E pode ser que ela continue subindo depois e aí você vai perder o embalo, né? Também se Vai você de tirar antes. Seu perfil, né? Se você tem o objetivo de ter um investimento daqui, sei lá, tem uma grande quantidade de dinheiro daqui a 3 anos, você acredita no seu plano, mas daí é um plano diferente do que a gente falou agora, é outra coisa. Daí você teria que ir atrás de referências diferentes para fazer a diversificação da carteira baseada nisso, né? Que faça mais sentido. Entendi. Isso que você falou de, quanto que eu invisto por mês, assim, qual que é a regra? Tipo, não tem muita regra porque depende muito da pessoa. Tipo, pode ser que eu queira conseguir ter tantos reais quando eu tiver 50 anos ou quando eu tiver 60 anos. Tem muito site que faz esse cálculo. Quanto que você precisa investir por mês para conseguir tanto quando você tiver tal idade. E daí Sim. você meio que faz esse plano. Será que cabe no quanto eu ganho hoje investir, sei lá, R$1.000, R$2.000? Aí você vai vendo, né? Tipo, quanto maior o seu aporte, claro que mais rápido vai ser. Mas você tem que entender qual que é a realidade, né? Tipo, será que eu consigo investir isso? Ou será que eu não quero guardar isso para usar mais agora, usar daqui 2 anos, 5 anos? Então depende Exato. muito da pessoa. Inclusive, esses referências que a gente colocou aqui, alguns deles têm umas planilhas que você pode fazer essas contas, né? Quero ter 1 milhão quando eu tiver 40 anos. Quanto que eu preciso investir agora? Né? Esse 1 milhão com 30 aqui, por exemplo, tem, né? Porque o objetivo dele é 1 milhão com 30 anos. Mas aí ele vai dizer, tipo, se você quer ter isso nessa data, você precisa investir tantos por mês. Mas o ideal é que você invista todo mês, não importa quanto, né? Mas você tem a rotina, porque daí é realmente o tempo que vai agir em cima do teu investimento. E as pessoas têm uma visão bem querendo ganhar dinheiro investindo, como se fosse isso, tipo, eu quero só investir e ganhar dinheiro só com isso. Mas o trabalho é o maior, o que vai te dar mais dinheiro, né? Então, são os aportes que você faz, né? E não tanto eu preciso do melhor investimento e a maior rentabilidade possível que eu consiga. É mais, tipo, você na consistência ali, né? Exatamente. Trabalho é o que vai te deixar rico. O investimento é para você não perder dinheiro. Para você poder um dia viver de renda passiva de tudo aquilo que você trabalhou. Mas o que vai te deixar rico mesmo é trabalho, né? Você conhecimento, né? Investindo em conhecimento para poder aumentar sua renda e trabalhar. É isso, galera. Ô, Bispo, qual que era o nome daquela plataforma que você mostrou ali de investimento? É o Status Invest, esse daqui do meio aqui, Status Invest. Tá? Os outros também são bons, tá? Eu só mostrei esse, mas o Amin mostrou o Trade Map e o Kinvo também é bem legal. Entendi, valeu. Os deles são pagos, né? Vale a pena dar uma olhada assim, né? Vale a pena. Esses 3 aqui tem a versão free. Tem a versão paga também, que daí te dá mais algumas funcionalidades, mas a versão free, pra mim, é suficiente. Para acompanhar investimento, também rola usar o TradingView. É uma plataforma que os caras, inclusive, lançam ideias lá. Desculpa, cheguei agora, assim, no final, mas é bem da hora que eles fazem análise gráfica e mostram principais pontos de entrada nos ativos, assim. Isso falando quando você já está, né, tipo, com uma boa base e você só quer melhorar suas entradas nos ativos, né? No hold tende a manter, mas é da hora que você entende um pouco do que está por trás, outras pessoas estudaram outras coisas e trazem conteúdos bem bons, assim. Vale a pena dar uma olhada no TradingView também. Acho que toda Beleza. plataforma colaborativa é válida, né? Porque você tem opiniões sem viés, né? Você consegue ver todas as visões ali. Legal. Top. E vocês fizeram esse curso e tudo mais, vocês têm vontade de fazer mais coisas, mais conteúdo, ou fazer tipo um grupo para compartilhar conhecimento, coisa assim, ou como que... A gente não Da onde tinha que veio, pensado, assim? né? Eu acho que a gente fez essa apresentação aqui mais porque a gente falou sobre isso ali nos grupos que a gente tava e eu vi que o pessoal tinha interesse, mas a gente não pensou muito no depois, se a gente tem interesse, não sei o que você acha aí, amigo. Até porque isso aqui é as coisas que eu sei. Eu teria que pesquisar muito mais coisa para fazer outros conteúdos.
Mas com certeza, claro. o objetivo é aprender junto. Eu tenho um grupo aí com algumas Uhum. pessoas que estão aqui e dava para incluir todo mundo, inclusive, para debate e gerar mais conhecimento. Claro que a gente tem vontade de aprender mais, né? E sempre que a gente aprender é legal compartilhar, mas a gente não tinha pensado. A gente pode fazer sim um grupo disso aqui no Discord ou no WhatsApp pra gente sempre passar aquilo que a gente tá aprendendo, né? Todos vocês, no caso. Seria legal. Eu vi que vocês falaram ali da Passfolio. Na verdade, eu tenho conta com eles também, então já poderia passar também da minha experiência, como é que foi. De Legal. abrir e transferir lá, então seria, acho que interessante. Bacana. Se vocês quiserem criar um grupo, me coloque aí, cara. Parece massa. Beleza, se a gente criar, a gente põe quem tava aqui. Tira até um Não, print de quem veio. Vocês me inspiraram, moçada. Eu vou arrancar meu dinheiro do Warren e eu vou ver o que eu faço de melhor com ele. Que eu vi lá, pô. Sim, pode ser que dê muito errado, mas a quantidade parece que eu tô perdendo olhando depois, tipo, a porcentagem do Bispo, eu fico tipo, nossa. Tipo, vários e vários anos pra eu ter, tipo, 15%, cara. É muito diferente, assim. Ah, e a do Amin, que foi bem Tipo, maior que a minha. e o meu foi de preguiça, assim, foi por. Só que, tipo, pô, é uma preguiça que tá custando caro, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, 5 horas por mês aí, 3 horas por mês, você olhando os seus ativos, você balanceando e comprando, não é muito tempo, tá ligado? Tipo, depois que você aprende mais ou menos, perde o medo de investir, a barreira de entrada, assim, às vezes é grande, mas depois que você já está investindo, mesmo que seja pouco, você já está tipo, no mesmo meio, e é questão de tempo, né? Daí. Sim, e se você não quiser tirar todo o seu dinheiro de lá, né, vai migrando aos poucos, né? Ah, comprar ali umas 3 empresas nesse mês, aí daqui a pouco você compra outras, só pra ir pegando o jeito. Uhum. Eu comecei Justo. com um fundo de ação também, na verdade. Daí foi saindo aos poucos, comprando ação de pouquinho também. Uhum. Então, Eu também comecei com um fundo de ações. O que parece ser boa ideia é, tipo, traçar. Tipo, pra mim, por exemplo, que eu não tenho nada de nada. Traçar um plano, tipo, como eu quero estar mais ou menos daqui, sei lá, X meses, né, em questão de. Ou fundos diferentes, ou porcentagem que eu quero em cada coisa, e trabalhando aos poucos pra tentar chegar nisso. Né? Porque Uhum. também não vai ser amanhã que eu vou estar com uma carteira já bem balanceada com um monte de investimentos em áreas diferentes. Sim, inclusive você pode definir metas de patrimônio, né? Ah, eu quero ter tantos mil daqui a X anos. Daí você vai voltando e vendo, quanto que eu preciso ter daqui X menos um ano. E vai voltando pra você definir a tua estratégia. É legal também. Uhum. Parece interessante. Tipo, o dinheiro que eu coloquei no Warren também foi sempre um dinheiro que eu falo, eu não quero tocar nunca até foda-se, até eu tá velho, assim. É um Uhum. dinheiro que eu nem considero que nem o Will falou ali de daqui a alguns meses, assim. Tipo, por mais que minha forma de investimento não seja eficiente, mas, tipo, o que eu penso para colocar o dinheiro ali é, tipo, tem dinheiro sobrando, eu jogo lá e eu sei que, tipo, eu considero como se fosse um dinheiro que não é meu, assim. Eu nunca vou sacar isso para usar. A meta é, quando tiver velho, conseguir ir sacando aos pouquinhos e utilizando, sabe? Sim. Só Nossa, tem que ter o super. cuidado de ver se você não tá perdendo pra inflação, né? Que nem ano passado foi 24% Uhum. inflação. Então, se teu dinheiro Não, rendeu sim, menos que isso, você tá perdendo um pois pouco. é. Pois é, bem isso. E o legal de você ter um plano, como você falou, Will, é você realmente não ficar dependendo da sua própria emoção enquanto o mercado tá rolando. Então, tipo, se você tem, eu quero 20% nisso, 20% naquilo, você vai rebalanceando sem nem pensar. Tipo, você só olha os números e faz, sem você ficar com muito medo de perder e tal. Você tem o seu plano e você confia no plano, só vai lá e segue, né? Exato. Até porque tem um Instagram bem legal chamado Monkey Stocks, que ele toda semana sorteia 5 ações aleatórias e coloca, tipo, teoricamente, né, como se ele fosse investir nessas ações.
e ele mostra que o rendimento dele é maior do que de pessoas que ficam analisando o mercado todo dia. Então, esse ano ele está em primeiro, considerando corretoras do Santander, da XP, que fazem recomendações de ação com base em análise, e ele só, tipo, girando a bolinha do bingo dele lá, está em primeiro para mostrar que o importante não é quais, né, tipo, empresas você vai fazer, mas sim a rotina de você colocar, você não precisa ficar analisando todo dia. Pois é, inclusive, se você até olhar o próprio gráfico do índice da Ibovespa, se você só comprar ali, claro que você não vai ter tanto, não vai conseguir tanto lucro a partir daquilo, mas ainda é melhor do que até algumas rendas fixas, assim, se você só cegamente comprar aquilo, assim. É que o Ibovespa, especificamente, ele tem muito peso de Vale e Petrobras, que são empresas que são afetadas diretamente por qualquer ação do governo. Então, aí você tem um risco maior, que é o risco governo, né? Quando tem alguma parte estatal. Mas se você pegar empresas totalmente privadas, o rendimento vai ser bem maior, né? Claro, nem todas, tem empresas que tiveram bastante prejuízo, que é o caso da Oi, mas é porque a Oi, ela também tinha uma mentira contábil, né? Vamos dizer assim, que ela distribuía mais dinheiro do que ela recebia. Então, depois, quando chegou à tona essa notícia, ela teve bastante prejuízo. Mas se a Oi fosse uma das 10 empresas que você tem na carteira, você não teria perdido tanto dinheiro e com certeza você ainda teria rendido mais que o Bovespa. Legal, pessoal. Não sei se então. quem não falou aí quer falar alguma coisa. Noel, o Barp que tá aí, eu vi, a Mari, Charlie. Cara, por enquanto eu tô só absorvendo aqui conhecimento mesmo, não tem muito o que falar. Eu também. Legal. Mas arrasaram, gente, foi muito bom, eu gostei bastante. Me motivou a tentar buscar mais conhecimento aí nos investimentos. Beleza, legal. Essa é a ideia. E é isso, tipo, esse foi o primeiro contato que eu tive, assim, na real, com esse. E o que eu sempre ouvi na minha vida é, tipo, é furada, é muito incerto, não sei o quê. Tipo, sempre foi essa visão que eu tive, tá ligado? Nunca mexi em nada, assim, então, tipo, gostei pra caralho disso. Nem tava esperando, na real, a mim me avisou, tipo, há 1 hora atrás, assim, que ia ter, vamos ver qual que é. Gostei bastante, mano. Parabéns. Valeu. Vou tentar estudar mais também. Obrigadão, pessoal. Então, a gente vai mandar a gravação para quem estava aqui, a gente vai mandar no Discord mesmo, para quem perdeu alguma parte. E também, se a gente for criar o grupo, daí a gente inclui vocês. Beleza? Sim. Beleza, boa. Fechou, valeu, falou. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Isso aí, gente. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Tchau.